Olá, hoje eu estou Oi. aqui com a Viviane. Eu convidei a Viviane para esse podcast porque ela tem uma história de superação e eu vou dizer assim que eu não sei direito essa história, eu só sei que é de superação. Então eu vou perguntar muito porque eu quero entender o que é que aconteceu com a Viviane e como foi essa superação toda, porque eu tenho certeza que muitas pessoas irão também ser beneficiadas com a sua história, porque uma história de superação sempre ajuda outras histórias. Viviane, se apresenta. Obrigada, Nilza, primeiramente pelo convite, pela essa generosidade de poder contribuir, porque eu acho que é um dos maiores intuitos, assim, desde que eu fiquei cadeirante nessa condição, é poder ajudar as pessoas, né, com um pouquinho da minha história. Obrigada mais uma vez pelo convite, é uma honra estar aqui, obrigada mesmo, de coração. Eu tenho 34 anos, sou paraplégica há 11 anos, decorrente de um acidente de carro. Eu tava no meio, atrás, sem cinto. E foi daí que ocorreu o acidente. O carro capotou e eu fraturei duas vértebras, né? Da T11 e a T12. Mas para ficar um pouquinho mais completo, eu vou contar um pouquinho sobre a Viviane antes do acidente, né? Que colaborou muito para que eu me tornasse a Viviane que eu sou hoje, né? Eu estava até conversando com um rapaz sobre isso agora há pouco. A Viviane antes do acidente, eu costumo dizer que assim, né, hoje com a mentalidade, com a cabeça que eu tenho, eu fazia, não que eu fazia mal para as pessoas, mas eu fazia mal, né, num sentido para mim mesma. Porque eu era muito jovem, né? Eu ia fazer 23 anos. Então, assim, eu queria. O que um jovem quer de 22, 23 anos? Quer curtir a vida, né? Quer se divertir, né? Então, assim, eu trabalhava, né? E aí eu tava numa fase muito legal da minha carreira na época, né? Eu era gerente de loja e tudo, eu era vendedora, depois passei a ser gerente, e eu amava o que eu fazia. Eu queria fazer uma faculdade, mas eu falava, bom, tá legal onde eu tô, né? Depois eu vou ver para que área que eu quero fazer a faculdade. Nesse meio tempo, eu fui, né, me destacando mais como gerente e tudo, e aí começou a acontecer uma série de coisas, né? Sabe assim, aquelas coisinhas que vêm como se fosse aviso, né, para você que algo vai vir acontecer e às vezes você não presta atenção. Sim. É muito curioso isso, né? Nossa, chega a me arrepio. Porque veio vindo alguns avisos e eu não percebia. Então foi uma série de coisinhas que aconteceu. Eu fui assaltada 3 vezes seguidas na época, bem no comecinho do acidente. E aí eu falei, poxa, né? Como pode, né? Isso tá acontecendo 3 vezes seguidas. E é horrível. A pior parte de você ser assaltado é você ter que fazer os documentos, né? É horrível, é horrível. Essa parte de documentação. E aí veio acontecendo isso, logo depois eu fui mandada embora da loja na época, né? Houve um corte geral. E eu, nossa, meu Deus. E eu pagando aluguel na época, aquela coisa toda. E aí eu tive uma discussão com a minha mãe na época, por causa da minha irmã, né? Então, assim, a minha irmã queria ir para uma festa, tudo, só que eu não estava muito de acordo com essa festa. Por ser mais velha, eu ia acompanhar ela. E aí a gente teve uma discussão por causa dessa festa e tudo. Aí eu fui conversar com a minha mãe na época, né? Eu falei, mãe, eu não acho legal ela ir para essa festa, que não sei o que. A gente começou a conversar sobre isso. Só que aí a conversa acabou numa discussão, né? A gente acabou discutindo e ela acabou me magoando. Eu já tava numa maré de acontecimentos muito grande. E aí aquilo, sabe, assim, só somou. Então eu tava muito chateada, eu tava desempregada, tinha sido assaltada várias vezes. E aí o que eu fiz? Eu resolvi viajar porque eu morava com uma amiga e ela tinha uma loja no interior de Minas. E aí ela falou assim pra mim, Vi, vamos lá porque eu vou levar roupa, né? Porque ela tinha uma loja de roupa pra abastecer a loja e aí você distrai um pouco a cabeça. E eu tava muito chateada na época. Eu falei, tá bom, eu vou. E aí nesse meio tempo, não foi na estrada o acidente, foi logo depois que a gente chegou na cidade. Incrível, né? Porque as curvas de Minas Gerais é bem perigosa, né? E aí foi logo depois que a gente já tinha chego lá. E aí eu até hoje não sei direito a verdade, né? Não lembro direito da situação do acidente porque eu fiquei desacordada. Eu sei o que as pessoas me contaram na época, né? Que o carro capotou, eu fui arremessada para fora e quebrei a coluna. E aí eu fiquei realmente desacordada. Quando eu vim acordar, a cidade era interior de Minas, pequenininha, tava a cidade toda ao meu redor e aquele barulho, o pessoal chamando o SAMU, e eu senti que algo tinha acontecido na hora, porque na hora eu não sentia mais as pernas. No exato momento deu uma dormência assim, então eu não senti. Eu falei, opa, algo né, de ruim aconteceu nas minhas pernas, porque eu não tô sentindo. E aí fui pro hospital, aquela coisa toda.
E aí foi um baque, porque assim, a minha mãe não sabia que eu tinha ido viajar. Como a gente tinha discutido, né, e ela acabou me magoando, e eu também acabei magoando ela na época, eu acabei não falando pra ela que eu não ia viajar. Né, eu me arrependo, tem coisas que não dá pra gente voltar, né, no tempo, mas eu me arrependo bastante disso. E aí, quando ela veio saber que eu tinha viajado, já tinha acontecido acidente. Então, eu até pedi pra minha amiga, não conta ainda pra minha mãe, porque a gente não sabe de fato o que eu tenho, né. E aí, eu lembro que um momento muito marcante na época foi quando eu vi que realmente era grave, porque assim, eu cheguei no hospital, naquela maca lá, né, com aquele... Ai, como que é o nome? Cervical, sabe? Assim, todo Sim. com aquela maca. E aí eles fizeram uma série de exames e tudo, e aí eu vi que a coisa tava grave, né? Eu não sentia as pernas, só que aí eu falei, não vou ficar tão preocupada assim, porque eu também não sei o que tá acontecendo. E eu tava tentando também entender o que tava acontecendo. Mas aí o momento mais marcante foi na hora que eles, depois que fizeram os exames, foram me dar banho, os enfermeiros, né? E aí eu não tava... Como eu tava na maca, porque eu tomei banho na maca, né? Eu comecei a achar estranho. Falei, nossa, por que eu tô tomando banho aqui na maca, né? E eles não podiam me tirar. E aí eu lembro que eu vi a água do chuveiro caindo, né? E aí eu não sentia a água do chuveiro nas minhas pernas. Eu falei, meu sim. Deus. Então eu fiquei assim, sabe? Começou a me dar um desespero. Aí eu fui chorando, chorando. E era vários residentes novinhos, né? Eu até fiquei com vergonha na hora. Eu falei, ainda bem que eu não tô nem olhando, que eu tô olhando pro teto, né? Porque eles estavam me dando banho e eu fiquei envergonhada na hora. Só que aí quando eu percebi que a água do chuveiro tava batendo nas pernas e não tava sentindo, eu comecei a ficar desesperada. Porque eu falei, como assim, né? Você toma banho e não tá sentindo a água, né? Aí eu comecei a ficar muito aflita e comecei a chorar e tudo. E aí eles começaram a disfarçar, não, calma, a gente vai fazer o exame, o médico vai vir falar com você e tal. E aí, enfim, né, eu percebi que algo muito grave com as pernas tinha acontecido. Só que eu não tinha a visão, assim, eu não sabia ainda, não tinha noção, né, de como era grave o meu acidente, porque existem vários níveis de lesão. Então, a minha lesão, ela foi completa. Então, eu sofri muito mais depois do acidente do que no início. Lógico, no início eu levei um susto, né, porque foi um acidente grave. Mas o que eu tinha na minha cabeça? Eu sempre fui muito positiva, né? Muito alto astral. Então eu falava pro pessoal, as enfermeiras, né, no hospital, não, eu vou fazer a recuperação, eu vou fazer a fisioterapia bonitinho e eu vou voltar a andar. Não, isso aqui é só uma fase, vai passar. E hoje em dia é muito curioso que minha mãe fala assim, Vi, eu via você falando isso e a minha mãe saía de perto de mim para chorar, porque ela sabia que era grave, só que eu não sabia ainda o quão grave, Sim. né? Eu não tinha essa noção ainda. Então, na minha cabeça era assim, não, eu vou fazer fisioterapia, eu vou voltar a andar. E não, né? Como a minha lesão foi completa, era mais grave de reverter a situação. E aí vim para São Paulo e tudo. Quando eu chego aqui, que aí a realidade começou a acontecer. Tá, deixa eu só te perguntar uma outra coisa, Diga. que fiquei curiosa. Como você acreditava lá, vou voltar a andar? Fiamente. E como foi quando você recebeu a notícia que não ia voltar? Sim. Como né, eu sempre era uma pessoa muito positiva, sou uma pessoa muito positiva, eu falava, não vou, se o médico vier falar pra mim, quando ele veio falar pra mim, eu falava, não, eu não vou aceitar que ele fale pra mim que eu não vou mais andar, porque quem determina é Deus, então eu tinha isso muito forte em mim, né? E aí ele veio falar, olha, Viviane, a sua lesão foi grave, tudo, começou a falar, né, aqueles termos técnicos de médico e tudo, e eu fiquei olhando assim pra ele, aí ele falou assim, ele não falou especificamente, ele falou assim, olha, você vai ter que fazer um tratamento, fazer a fisioterapia, só que eu já tinha colocado na minha cabeça que se ele falasse a frase, você nunca mais vai andar, eu não ia nem ouvir, né, isso. Então ele começou a falar todo esse passo a passo, que eu ia ter uma recuperação, fazer a fisioterapia, que ele não podia dar muita garantia de quando eu iria voltar a andar, mas que a reabilitação ia me ajudar muito, todo esse papo, né. E aí eu comecei a chorar, né? Falei, gente, foi realmente grave. Mas eu custava a aceitar que era uma situação determinada, assim, né? Eu achava que era uma situação passageira. Sim. E aí ele olhou pra mim na hora, eu lembro muito, e era um médico lindo. Nossa, foi o mais lindo que eu vi na minha vida. Ele era muito bonito. Aí ele falou assim, olha, você vai precisar muito disso que tá escrito nas suas costas. E na hora eu nem lembrava, porque eu tinha feito há pouco tempo, na época... Era recente uma tatuagem nas costas, aqui perto do pescoço. Eu tinha feito fé. Aí ele falou, Vi, você vai precisar muito disso aí da sua tatuagem. Aí ele começou a falar que na hora que ele começou a fazer a cirurgia, que ele ficou muito emocionado, porque foi fazer a cirurgia e estava escrito fé bem próximo, né? Da coluna, né? Um pouquinho aqui pra cima.
E aí ele falou, você vai precisar muito disso. E com determinação, você fazendo a fisioterapia, você pode, né, avançar no tratamento. Mas ele não falou especificamente, acho que ele não quis me assustar. Só que eu percebia nos olhos dele que era uma situação grave. E aí eu tive o choque de realidade, né, quando eu vim pra cá. Aí a ficha caiu mesmo quando eu fui pra ACD. Quando eu fui pra ACD, e é muito curioso, porque assim, foram 2 momentos. Eu chorei porque eu fui pra lá. E quando eu cheguei lá na ACD, que eu vi, falei, eu não acredito que eu tô aqui. Quando eu lembro, nossa, eu chego a me arrepio. E eu também tô. Eu cheguei lá com a minha mãe, eu falei, ai, eu estou chorando até, gente. Fica à vontade. Eu falei, eu não acredito que eu tô aqui. E eu sempre fui muito vaidosa, sabe? Muito. Então eu cheguei lá, eu vi aquele monte de gente, aquelas mães com crianças, e foi muito bom. Né? Ao mesmo tempo eu odiei ir lá, porque você não se imagina ir na ACD. Sim. Né? Você não quer ir na ACD. Então, assim, eu cheguei lá e foi muito forte o impacto pra mim, mas foi bom ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu odiei, depois eu vi lá na frente, né, que realmente eu precisava disso. Quando eu cheguei lá e vi muitas mães com crianças deficientes e tinha outros adultos lá também. Por exemplo, teve uma menina que eu vi que me chamou muita atenção, ficou na minha cabeça, que ela só mexia os olhos. Ela tinha uma doença muito rara, que eu não lembro o nome, e ela mexia só os olhos. Nova, bonita, jovem. E aquilo ali eu olhei e falei, meu Deus. Aí na hora, assim, veio um choque de realidade. Eu falei, Senhor, obrigada. Porque mesmo da situação que eu estava, né? Eu posso mexer as mãos, eu faço tudo. Hoje em dia eu sou super independente, mas na época eu olhava assim e falava, não, pelo menos eu mexo as mãos. Não que assim, eu não sei se eu consegui me expressar da maneira correta, mas não que eu ficasse feliz por o sofrimento deles, que eram maiores do que os meus, sabe? Mas assim, me deu um certo alívio, entre aspas, porque nem tudo estava perdido, né? Sim. Então, quando eu vi essas situações, eu falei, Jesus, né? Foi um outro mundo, né? Então, eu falei, não, eu preciso ser forte por mim, pela minha mãe e pelas pessoas que estão aqui, né? Porque é uma luta para aquelas mães que tinham filhos que dependiam 100% praticamente delas. E aí eu fiz a reabilitação, né, os 9 meses lá, e aí foi muito curioso, porque no dia que eu tive alta, eu chorei para não ter que sair de lá. Eu chorei porque eu entrei, chorei porque eu saí. Então eu falei, nossa, eu vou sentir falta disso aqui, né? Porque eu sempre fui muito comunicativa, eu gosto de pessoas, sabe? Se tem uma coisa que eu gosto na vida é de pessoas. Então eu fiz muita amizade lá com as fisioterapeutas, né? O pessoal que fazia os pacientes. Então, eu fiz 9 meses lá, então, quando eu saí, eu senti muita falta. Eu falei, nossa, é uma outra vida agora, né? Sim. E aí, por isso que eu costumo falar, quando eu falo da minha história, que eu sofri muito mais depois, é porque no início eu tinha essa mentalidade, que, vai passar, eu vou fazer a fisioterapia e vou voltar a andar. Sim. Só que aí eu fui entendendo que era grave a minha lesão, aí eu fui fazendo a fisioterapia, vendo outros casos lá, que realmente era uma coisa muito grave, que não era assim, tão, né, fácil assim. E aí eu fui tendo mais consciência, né, da minha situação. Aí eu falei, bom, eu tenho 2 alternativas, né? Eu pensei comigo, ou eu viro a página do acidente, ou eu vou continuar, né, encarando de uma maneira... Porque, assim, eu nunca fui muito, assim, de me vitimizar com nada na vida. Então, eu não me via nesse papel, sabe? De, eu sou coitadinha porque eu tô na cadeira de rodas. Sim. Então, assim, uma coisa que eu me cobrava muito quando eu fazia a reabilitação, eu falava, não, eu vou... Depois que eu entendi que a minha lesão era grave e que não ia ser, assim, do dia pra noite, eu falei, bom, eu vou me esforçar ao máximo pra me ser independente, porque eu sentia muita falta de fazer as coisas que eu fazia antes, né? Eu sempre fui uma pessoa muito hiperativa, até hoje eu sou, só que não dá pra fazer muita coisa na cadeira. Sim. Mas eu sempre fui muito isso, assim, de fazer várias atividades. Então eu falava, bom, eu vou agora, já que eu me aceitei a situação, virei a página do acidente. E aí, nesse meio caminho, teve uma pessoa muito importante que me ajudou. Claro que a ajuda da minha família foi essencial, né? Da minha mãe, nossa. Hoje eu sou mãe, hoje eu entendo o sofrimento que minha mãe teve na época, sabe? Sim, quando você nem falou que ia viajar e ela recebeu essa notícia. Exatamente. Tadinha da minha mãe, sabe? Assim, hoje em dia... Quando a gente é mãe, né, você sabe, a gente tem uma percepção do mundo totalmente diferente, né? A gente compreende melhor os outros, as pessoas e principalmente as mães. Então, hoje em dia, eu
eu fico pensando como a minha mãe foi forte, né? Como ela foi forte de receber a notícia, como ela foi forte para encarar a situação e para estar do meu lado, porque no início teve muitas situações que eu fiquei revoltada, assim, sabe? Assim, você querer fazer uma coisa e não conseguir, por exemplo, quando eu acordava no início, quando a gente acorda, o primeiro impulso que a gente tem é sair da cama, né? Sim. Então eu fazia isso pra sair da cama, e eu, ai, nossa, não ando mais. Aí eu já, sabe? Aí aquilo ali já estragava, mas eu já ficava de uma maneira, sabe assim, revoltada. Normal, né? Porque era no início, era bem normal. Então eu descontava na minha mãe, tadinha, nas minhas irmãs, o dia inteiro. Então aquilo ali pra mim já era um, como que eu posso dizer? Eu acabava descontando, né, em quem tava próximo de mim. E aí, graças a Deus, as coisas foram evoluindo, foram acontecendo, eu fui aprendendo. Aí, além da reabilitação na ACD, eu conheci uma amiga, que é cadeirante, nós somos amigas até hoje, que o nome dela é Patrícia. E foi Deus, sabe assim, foi um dos dias que eu tava mais revoltada na vida, que eu falei, nossa, eu acho que eu vou entrar numa depressão, eu já tô depressiva. Porque eu acordei de mau humor no dia, tava dando tudo errado nesse dia, tava indo pra reabilitação. Aí a gente foi atravessar, bem no comecinho, então minha mãe não tinha jeito com a cadeira, eu não tinha jeito com a cadeira. Sim. Aí a gente foi atravessar, eu esqueci o nome da avenida ali perto da ACD, e aí o farol abriu. Aí eu fiquei em pânico, eu e minha mãe, com a cadeira. Ela não tinha muita habilidade com a cadeira, eu não tinha. E aí o farol abriu e eu tava com um vestido longo no dia, e o vestido enrolou na roda. Eu falei, Jesus Cristo, e o farol abriu, né? Fiquei em pânico. Aí rasgou o vestido, aí a gente puxava, o vestido não saía da roda, aqueles vestidos longos. Foi uma coisa, né? Hoje eu dou risada, mas no dia foi uma coisa, foi um estresse. Aí assim que a gente conseguiu terminar de atravessar, eu parei num corredor lá da ACD e comecei a chorar. Eu falei, mãe, eu não vou pra consulta, eu não tô bem. Porque nesse dia eu tinha fisioterapia, porque tinha que fazer vários exercícios, e eu tinha psicóloga também. E eu odiava ir pra psicóloga, eu odiava. Porque ela colocava de propósito um espelho na frente. Pra você ficar... Pra mim ver. E era totalmente intencional. Hoje em dia, eu entendo a finalidade. Foi muito necessário pra minha recuperação. Mas eu odiava. Então, só o fato de eu lembrar que eu tinha que encarar a fisioterapia, que eu não tava num dia bem, de lembrar que eu tinha que encarar a psicóloga também... Falei, mãe, eu não vou. Ela, como que você não vai? Não sei o que, é necessário, é importante. Eu falei, eu não tô bem. Aí eu comecei a chorar desesperada no corredor. Eu falei, mãe, vamos embora. Aí nisso, como o vestido enrolou na rodinha da cadeira, eu não tinha muito controle, eu tinha incontinência, né? Hoje em dia tá mais controlada, graças a Deus. Mas no início eu tinha muita incontinência urinária. Então acabou, né, vazando xixi. Aí que eu me senti... muito mal, né? Eu falei, mãe, vamos embora, vazou o xixi no meu vestido, eu quero ir embora, o vestido rasgou, eu não tô bem. E aí eu comecei a chorar. Aí nesse meio tempo apareceu essa amiga, do nada. Ela já tinha feito reabilitação na ACD e por um acaso, nesse dia, por isso que eu costumo falar pra ela que foi Deus colocar ela na minha vida. Porque ela foi buscar um papel na ACD. Aí a gente se encontrou, que foi nesse dia péssimo que eu estava. Aí ela me viu no corredor chorando e veio falar comigo. Ela, olha, não fica assim e tal, eu não te conheço, eu posso falar com você? Eu sei que você não tá passando por um momento legal e tudo, mas olha, a vida continua, você vai se acostumar. Ela falou palavras assim, né? Não me lembro a ordem. Mas aí ela começou a me confortar na hora e falou, olha, eu sou casada, eu tenho um filho, você vai ver que você vai conseguir fazer muitas coisas ainda na sua vida, que você ainda vai ser muito feliz e tal, tal. Só que aquilo ali, na hora que eu tava passando, né, eu fui grata a ela na hora, agradeci pela força, mas assim, eu queria sair dali, sabe? Eu queria estar Sim. na minha casa, porque eu tava num dia péssimo. E aí ela foi, colocou o telefone dela num papel, na época não tinha WhatsApp, e aí ela falou assim, olha, me liga, que eu quero te visitar e eu vou te ajudar muito, porque você vai ver que a vida continua, isso é só uma fase, tal, tal. Aí eu olhei assim pra ela, agradeci, aí ela falou assim, olha, me liga. Aí eu falei, eu não vou ligar pra ela, né? Aí eu nem lembrava, mas eu tinha passado meu telefone pra ela também. Passou uma semana, ela me ligou na época. Aí ela falou assim... Vi, eu falei, gente... Aí eu falei, mãe, essa mulher não vai me ligar, porque ela tem a vida dela, tem o marido dela, não vai perder o tempo dela comigo, né? Hoje em dia as pessoas estão tão, né, egoístas, digamos assim, que eu falei, ela não vai perder o tempo dela comigo. E ela ligou. Ela falou assim, olha, Vi, eu quero te ajudar e vem pra minha casa, que eu tenho muita coisa pra te ajudar e pra te ensinar. E eu não quis ir, fiquei procrastinando muito tempo. Eu falei, não, outra hora eu vou e tal. Aí a gente começou a conversar pelo telefone. Ela falou, olha, eu vou falar pro meu marido ir te buscar e você vai vir pra minha casa, porque eu quero muito te ajudar. Eu falei, tá bom. E aí, enfim, chegou esse dia, o marido dela me buscou, a gente foi pra casa dela e eu muito, sabe assim, muito tímida, com medo do que eu ia enfrentar, porque eu falei, meu Deus, essa mulher nem me conhece direito, tá me chamando pra ir pra casa dela, né? E eu nunca tinha saído pra nenhum lugar,
Eu só ia de casa pra fisioterapia. Fui pra casa dela. É um dos momentos, assim, que eu gosto muito de contar da minha história, porque eu sei que essa parte ajuda muito as pessoas, até quem anda também, sabe? Não só pra quem já sofreu uma lesão, né? Os cadeirantes. Eu cheguei na casa dela, olha a cena que eu vi. Eu vi essa mulher fazendo. Hoje em dia ela tem 2 filhos, mas na época ela só tinha um, que ele era bem pequenininho, o Jonathan. Eu cheguei na casa dela, aí tava a cena. Ela fazendo comida, fazendo bolo ao mesmo tempo, o filhinho dela brincando na cozinha, e ela lavando louça, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí eu olhei aquela cena e falei, gente, juro pra vocês, gente. Aí eu entrei, oi, tudo bem? Eu super tímida, né? Porque eu não conhecia ela direito, só tinha visto ela uma vez só na CD, e ela me chama pra casa dela. Aí eu achei uma loucura, mas eu falei, eu tô sendo mais louca ainda, porque eu tô indo pra casa dela, né? Aí eu olhei aquilo, falei, foi um start assim pra mim. Eu falei, opa, peraí. Aí o meu cérebro, se ela consegue, eu também consigo. Aí ela, oi, Vi, tudo bem, não sei o quê. Porque como pra ela já era normal, né? Ela tá há muitos anos na cadeira, acho que uns 20 anos já. Aí eu olhei aquilo ali, eu nem ouvi o que ela falou, pra vocês terem ideia. Eu não ouvi direito o que ela falou. Eu sei que ela me recebeu super bem. Aí eu comecei a olhar tudo que ela tava fazendo, sabe? Assim, a casinha dela, toda arrumadinha, com o jeitinho dela. Eu olhei e eu falei, não, eu também consigo. Então isso foi muito legal pra mim, essa cena, e ver que eu também seria capaz, né, de fazer tudo isso. E eu falei, não, se ela consegue, eu também consigo. Aí, enfim, aí iniciou uma nova amizade. Aí, nesse primeiro final de semana que eu fiquei na casa dela, eu aprendi várias coisas, a lavar louça, a fazer coisas domésticas. Ela me ensinou como que ela fazia. E eu não tinha a visão que era possível fazer, né? De lavar uma louça assim. Ver, eu precisei ver, exatamente, para acreditar. Então, todas as vezes, a gente teve uma amizade, né, muito linda. Todas as vezes que eu ia pra casa dela, eu aprendia coisas novas. Então, o que eu fazia? Eu chegava em casa e aplicava. E foi muito gostoso essa fase, porque eu aprendia e chegava em casa e aplicava. Então, a minha mãe, ela vibrava com cada conquista. E ela, nossa, mas como que você vai lavar a louça assim? Mãe, eu já aprendi, deixa eu fazer. Porque minha mãe era muito assim, né? Proteger. Aí precisou a psicóloga da CD conversar um pouquinho com ela. Falou, olha, ela tá reaprendendo a tudo agora, né? A viver novamente, a fazer as coisinhas dela. Só que para que ela evolua, você precisa deixar, né? Ela ir pouquinho. Deixar o espaço. Deixar o espaço, exatamente. Aí a minha mãe, foi difícil para ela também, porque ela queria estar ali o tempo todo, né? Eu não podia pegar um copo, porque minha mãe, o copo vai... Sabe, assim? Sim. Mais ou menos nesse sentido. Então essa parte foi muito gostosa, assim, do aprendizado, né? Aí, enfim... Temos amizade até hoje, né? Dessa querida amiga. E aí, reaprendi a fazer tudo. Depois de 4 anos que eu estava na cadeira, eu conheci o meu marido. Eu já estava na cadeira de rodas. Então, eu já estava numa fase que eu já tinha voltado a morar sozinha. Porque daí, quando eu comecei a fazer minhas coisinhas, eu queria ser o mais independente possível. Então, eu já tinha até trabalhado em alguns eventos também. E aí, eu já estava numa fase, assim, já tinha passado a reabilitação, né? E aí, mais ou menos com 4 anos de lesão, eu já tinha passado por esse processo de aceitação também. E aí, na parte da Patrícia, que eu precisei ver, igual você falou, para crer que era possível, o papel da psicóloga foi totalmente importante. Porque, como eu te falei, eu sofria muito, então eu odiava de ver o espelho. Aí, acho que umas 4 sessões eu não falava uma palavra, eu só chorava. Aí eu pegava a caixa do lenço, aí ela deixava, Vi, pode chorar. E aí ela começava a conversar e eu não conseguia conversar. Eu não tinha capacidade de falar para ela o que eu estava sentindo. Só que é muito incrível, né, o papel dos psicólogos, porque ela sabia o que eu estava pensando. Era como se ela estivesse na minha cabeça, porque ela ia direto no ponto. Aí passou algumas sessões, depois de muito chorar, ela falou assim, me diz uma coisa. Aí eu perguntei por que do espelho, porque eu odiava. Aí ela falou, Vi, o que foi que mudou da Viviane que era quando andava para agora? O que foi? Aí eu olhei assim... Aí ela falou, eu quero que você me diga uma resposta. Aí eu falei pra ela, é porque as pessoas ficam... Porque na época eu tinha essa, né? Eu me sentia muito envergonhada. Então, todos os olhares eu achava que era pra mim, né? Então, eu me sentia envergonhada porque eu estava na cadeira e eu queria me esconder do mundo e das pessoas. Aí ela falava, Vi, isso é uma coisa que muito mais está na sua cabeça. Não é só porque de fato você está na cadeira. As pessoas vão te olhar porque você é nova, porque você é bonita. Da mesma maneira que elas vão olhar uma pessoa que é muito alta, ou uma pessoa que é muito obesa, ou uma pessoa de diversas maneiras. E aí eu comecei a pensar sobre aquilo, né? E ela falou assim, por que te incomoda tanto os olhares das pessoas, sendo que você continua a mesma Viviane? A tua essência está aí, você é a mesma Viviane. Você mudou a sua condição,
Só que você existe. Não é a cadeira que está sozinha, existe uma vida aí. Sabe assim? Então foi assim, opa, outra folha que virou da página Que forte do acidente. isso. Existe uma vida aí. Existe uma vida aí, exatamente. Então ela me fez refletir. Então eu fui embora para casa pensando nisso, né? E aí ela falou assim, vou te colocar para pensar, porque existe vida aí, né? E aí ela começou a falar também, trabalhar muito a minha cabeça nesse sentido. Como que era a Viviane antes, né? E aí eu falei pra ela, eu era muito vaidosa, né? Trabalhava, fazia as minhas coisinhas. Ela falou, você continua a mesma. E aí eu lembro que foi nesse processo também que eu não tinha vaidade. E aí ela ficou trabalhando isso em mim também, né? Porque eu demorei pra voltar a me arrumar, ter vaidade, colocar brinco, batom. Eu achava ridículo. Olha a minha cabeça na época, eu achava ridículo. Eu falava, não tem graça uma cadeirante de calça na cadeira, porque o que eu fazia? Como eu não sabia me vestir direito, então eu só usava vestido longo, porque o vestido era mais fácil de colocar. Então eu andava como uma velha, assim, de 90 anos, só com aqueles vestidos de velhinha, sabe? Então eu não me arrumava. E foi legal isso, porque ela trabalhou muito minha cabeça nesse sentido, né? E aí, conforme ela foi conversando, aí eu fui voltando à vaidade e tudo. Aí ela, nossa, você veio de batom hoje, eu não acredito. E você sabe que eu sou tão grata a essa pessoa que eu nunca mais consegui encontrar ela. Eu já encontrei ela no Instagram, mas eu não sei o que acontece, porque ela não vê o Instagram dela. Mas ela teve um papel muito importante, assim, de me mostrar esse lado, né? Que foi o que você falou, existe vida aí, né? Aí depois vem essa parte, né? Que é eu costumo dizer que eu tô na melhor fase agora, sabe? Porque, assim, é muito mais aqui, né? Do que aqui, a condição física, né? É o externo, né? De dentro pra fora, né? Quando você se aceita, né? Eu acho que é o principal passo que você dá, né? Pra lesão, assim. Depois que você se aceita, as coisas começam a tornar mais leve, né? E foi o que de fato aconteceu comigo, né? Qual foi o momento, assim, que você realmente se aceitou? Eu acho que foi 3 momentos, assim, porque quando eu vi que eu não podia mais, eu falei, bom, é um fato, né? A minha lesão é um fato, aconteceu, eu não posso mudar mais. No início, eu sempre fui uma pessoa muito grata, eu sempre conversei muito com Deus nas minhas orações, só que, assim, foram 3 momentos. No início, como eu não tinha, né, a noção da gravidade do acidente, eu era grata, por quê? Porque eu estava viva, porque eu pensava, bom, eu podia ter morrido, eu tô assim, mas ainda tô aqui, né? Eu poderia ter morrido. Poderia estar morta, porque foi grave o acidente. Mas acho que foi 3 momentos. Foi esse momento que eu conheci a Patrícia, porque, assim, o papel da minha família foi essencial. A minha mãe foi muito, né, a força que eles me deram, toda a minha família, as minhas irmãs, o meu irmão. Mas a Patrícia, essa amiga, ela sentiu na pele o que eu estava sentindo, sabe? Então, assim, ela literalmente pegou na minha mão e falou, olha, é assim, assim, assim. Mostrou o caminho. E mostrou o caminho, exatamente. Então, assim, como ela sentia na pele e ela vivia, a vivência dela, ela pôde me ajudar de uma maneira, digamos assim, mais completa e mais profunda, sabe? No nível da lesão, porque ela também tinha passado por isso. Aí eu lembro que eu até cheguei pra ela uma vez, eu falei assim, no início, eu falei assim, Patrícia, por que você tá me ajudando tanto, né? Aí ela falou, Vi, é porque quando foi comigo, eu queria que alguém tivesse feito o que eu estou fazendo por você. Eu até me emocionei no dia que eu vi isso dela. Eu falei, nossa, quando eu tiver em uma outra fase, né? Porque eu tava passando por esse processo, eu quero ajudar outras pessoas, exatamente o que ela fez comigo. E foi nesse momento, assim, foi eu conhecer ela, ver que... Porque quando eu fui na casa dela e vi a cena dela fazendo tudo na cozinha, né, na casinha dela, eu falei, bom, realmente, a vida continua, né? Eu ainda posso ser feliz, eu ainda posso casar, ainda posso ter filho, posso voltar a fazer as minhas coisinhas. E o segundo momento foi a parte do espelho, né? Que a psicóloga conversou comigo, que realmente, eu falei, não, eu tô aqui, né? Eu só tenho as minhas limitações, mas a partir do momento que eu me aceitar, né, eu posso ser muito mais feliz e eu tenho uma limitação, mas se eu não me destravar, a limitação, porque eu via que estava muito mais na minha cabeça, né? E aí, nossa, aí depois as coisas fluiu, porque eu tinha vergonha de aparecer. Aí depois que eu entendi isso, sabe? Eu falei, não, agora vai. Aí as coisas começaram a fluir melhor, eu comecei a me aceitar e não ter mais vergonha de sair, né? Porque eu tinha muita vergonha de sair. Hoje em dia eu falo, nossa, como pode, né? Um dia eu ter sido assim, mas é muito mais a nossa cabeça, né?
E eu percebo assim, talvez até normal, né? Porque foi uma mudança muito grande na sua vida. E aí, como encontrou o marido? Ai, o marido, gente, eu sou muito suspeita pra falar, porque ele é uma bênção na minha vida, ele é uma bênção. Eu lembro que na época, Deus, ele faz as coisas de uma maneira tão linda, né? É igual, como que é mesmo aquela frase? Que Deus escreve certo por linhas tortas, né? A gente acha que é torta, mas é no tempo dele. Uma outra coisa que eu aprendi muito foi isso. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Eu fiz até um post outro dia falando que não é no... Deus, ele não demora, ele capricha. Porque às vezes a gente sabe pedir, né? Mas a gente não sabe esperar. Exatamente. A gente não sabe esperar. Às vezes a gente não tá pronto para aquela determinada coisa que a gente pede, né? Só que a gente também não entende que a gente tá num processo ainda de aprender para poder estar pronto para lá na frente a gente usufruir, né, do que a gente quer. Então, na época, o aluguel, eu lembro que eu morava de aluguel na época, então o aluguel tinha, né, aumentado e a minha mãe já morava em Cotia, que é uma cidade, uma cidade do interior aqui de São Paulo. E aí eu falei, nossa senhora, nessa época eu já tava, né, totalmente dependente, já tava morando sozinha de novo. Eu falei, nossa, eu vou ter que sair daqui. Aí eu falei pra minha mãe, vê alguma casinha aí pra mim, porque eu acho que eu vou morar aí perto da senhora, porque aqui tá muito caro, né, como era mais interior. Aí ela viu, acabei mudando pra lá. Aí ela ficou super feliz e tudo. Aí ela conseguiu achar uma casinha, do lado da casa dela. Aí na época, nós temos algumas amigas em comuns, né, eu e meu marido. Como eu me afastei da cidade, né, eu fiquei muito longe das minhas amigas. Então, o que elas faziam? De vez em quando, elas se revezavam para ir me buscar lá, porque como é longe, 39 quilômetros do bairro daqui de onde eu moro, então um pouquinho longe. Para me pegar, para ir me buscar, para a gente poder passar um pouco junto, né? Porque lá é um pouco interior, então é muito afastado de balada, de coisas assim para você se divertir, de cinema, shopping, era bem afastado. Então, elas se revezavam para mim poder ficar um pouco com elas, né? Aí eu lembro que estava chegando meu aniversário. Aí nisso, antes do meu aniversário, eu falei com uma vizinha que eu conversava muito. E aí eu falei pra ela, ai, dona Deia, será que um dia eu ainda vou encontrar uma pessoa, né, que goste de mim e tal, do jeito que eu sou, tudo. Mas assim, eu falava do jeito que eu sou porque eu já tinha aceitado a minha situação, mas com a minha personalidade, com o meu jeito. E aí ela falou assim, né, ela é uma pessoa evangélica muito querida. Aí ela falou assim, Vi, faz o seguinte, você já pediu pra Deus, mas você pediu mesmo, fervorosamente? Aí eu lembro que tava chegando Natal, né? Porque eu falei, não. E ela falou assim, então você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma oração e você vai pedir pra Deus. Eu, tá bom. Aí eu fiz, né, a oração. E eu falei, ai, Deus, coloca no meu caminho uma pessoa que goste de mim de verdade, do jeito que eu sou, com as minhas limitações, né? Um homem trabalhador, uma pessoa decente e que goste de mim da maneira que eu sou. Aí isso foi no Natal. Em janeiro, no dia do meu aniversário, eu conheci ele. Aí foi quando tava essa fase das minhas amigas se revezarem pra me buscar. E tava chegando meu aniversário e elas falaram, olha, a gente vai te buscar pra você ficar uns dias aqui, e aí à noite a gente vai comemorar o seu aniversário. Eu, tá bom. Só que uma delas em comum não tinha me falado que o meu marido estava indo, né? Não me avisaram. Então a gente se conheceu na minha casa. Como ele tinha um carro maior na época, aí elas falaram assim, vamos chamar o Itamar, que aí o carro dele é melhor, porque como eu ia passar alguns dias na casa delas, eu tinha que levar a cadeira de banho, né, pra tomar banho, então tinha que ser um carro maior. Aí foi o dia que a gente se conheceu. E foi muito louco, porque assim, na hora que a gente se viu, e elas não me avisaram. Foi muita sacanagem, porque elas não me avisaram, olha, a pessoa que a gente falou pra você, porque eu sempre gostei de um homem mais velho. Aí a Maria, que é uma amiga dele também, ele era inquilino da Maria e eu era amiga dela. Eu cheguei pra ela e falei, Maria, você não tem ninguém pra me apresentar, mas olha, eu gosto de homem mais velho, porque homem mais novo dá muito trabalho. Aí ela falou assim, viu, o meu inquilino, ele é assim, 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 você vai adorar ele. Eu falei, eu gosto de homem mais velho, eu gosto de homem tiozinho mesmo. Aí ela, tá bom. Ela falou assim, você vai adorar. Aí ela já tinha falado dele pra mim e de mim pra ele. Só que até então não tinha acontecido o encontro. Aí, nessa semana do meu aniversário, elas chamaram ele pra ir. Aí foi muito louco, porque na hora que elas chegaram... E eu tava lá em casa, assim, largada de boa. E aí ele chegou. Na hora que a gente se viu, eu falei, nossa... Eu falei, eu vou casar, sério. Na hora que eu vi... Juro, gente, foi... Amor à primeira vista. E é muito legal, porque eu pensei isso e ele me conta que ele fala, nossa... Pensou também? Ele falou... Homem é muito... Gente, olha, vocês homens... Porque ele falou assim, que na hora que me viu, falou, nossa, me ferrei, vou casar. Eu falei, se ferrou, porque eu pensei quase a mesma coisa, né?
E aí foi assim, o cupido na hora, assim, flechou a gente. Aí a gente se conheceu aí à noite ele foi pra comemoração do meu aniversário, a gente ficou se paquerando a noite toda. Só que a gente não conversou muito tempo, né? Eu falei, não. E ele é tímido, assim, a princípio, né? Ele se solta até você conhecer, assim. Ele é mais reservado. Eu já sou mais dada, assim, eu falo com todo mundo. Então a gente não conversou muito. Aí eu falei, gente, né? Como assim, né? Ele nem conversou muito comigo. Então eu achei que ele não tinha, né? Curtido muito. Aí passaram as comemorações do aniversário, voltei pra minha casa. Ele esperou eu voltar pra conversar comigo. Falei, como assim, né? Aí a gente ficou 4 dias conversando no WhatsApp. Aí eu falei pra minha irmã, Vitória, se esse cara não me ligar hoje, eu não converso mais com ele, porque ele tá me enrolando. 4 dias no WhatsApp. E assim, era até 4 horas da manhã, a gente conversava sobre tudo. Eu acabei de falar isso, ele me ligou. Eu, meu Deus, e agora? O que eu falo? Aí a minha irmã, fala com ele, atende. Eu falei, não vou atender não. Porque a gente já tinha falado sobre tanta coisa e eu fiquei com vergonha de atender. Mas enfim. Aí começou o namoro. A gente namorou 7 meses. E aí a gente casou. Aí quando a gente fez 1 ano de casamento, eu já estava grávida do Miguel. E aí quando eu estava grávida, eu tirei a carta. A habilitação. Eu estava de 7 meses, eu tirei a carta. E aí, esse ano, dia 8 de novembro, vai fazer 7 anos que a gente tá junto. Uhum. A tua história é muito linda. Ai, obrigada. E assim, Vi, muitas mulheres têm dificuldade em se aceitar. Sim. Que recado você deixa para essas mulheres que têm dificuldade em se aceitar? Olha, eu acho que o primeiro de tudo é você entender, né, o que aconteceu, que foi muito importante para mim entender, porque tem coisas que não está no nosso controle, né? Tem coisas que não dá pra gente controlar, né? Foi um acidente, foi uma fatalidade. Tem pessoas que me perguntam, Vi, talvez se você tivesse com um cinto, não é nem talvez, é 100% de certeza eu não estaria na cadeira, porque teria me protegido, porque eu tava no lugar mais propício, né? Eu tava no meio, sem o cinto. Mas enfim, é algo que eu não posso mudar. Então, acho que a primeira coisa é você entender o que aconteceu, né? Focar na solução e você começar a encarar. A partir do momento que eu reconheci o que tinha acontecido, que eu fui entendendo a situação, eu falei, bom, de fato, é um fato, eu não posso mudar. E aí eu comecei a enxergar muito mais o olhar da gratidão. Eu falei, eu preciso ser grata por ainda estar aqui, por não ter sido, não por um tetraplégico, né? Eu estar feliz porque existe tetraplégico. Não é esse o caso, né? Mas, assim, poderia ter sido muito mais difícil. Porque um tetraplégico, eu poderia ter ficado tetraplégica, ele depende 100% de outra pessoa para fazer tudo. Então, a partir do momento que eu reconheci que eu poderia fazer outras coisas, mas que de formas diferentes, eu comecei a ter mais leveza, né? Eu falei, não, eu estou aqui, eu estou viva, eu preciso ser grata a Deus e a força que a minha mãe me deu, né, e a minha família, porque realmente a vida continua, né? Eu posso ser feliz ainda, eu tô enxergando, eu tô respirando, eu tô vivendo de forma diferente, mas estou aqui. Que foi o que a psicóloga falou, que fez total sentido, sabe assim? Então, o primeiro passo é você reconhecer o que aconteceu e ir trabalhando isso, que é muito mais de dentro para fora, né? E não dá tanta importância, porque a gente às vezes dá muita importância pro que o outro tá pensando, pro que o outro vai achar, e é muito mais coisas da nossa cabeça, né? Então, a partir do momento que você vai cortando esses laços, quebrando essas correntes, você consegue viver mais, mas viver mais pra gente, não pro outro, porque essa era a minha cabeça, eu tava vivendo pro outro, e não para mim, sabe? Então, é como o Marcos Rossi fala, né? Tudo que a gente foca expande, então você tem que focar na solução. Como eu não podia mais mudar o que aconteceu, falei, como que eu posso fazer daqui para frente? Então eu comecei a fazer essa pergunta, como que eu posso fazer daqui para frente, né? E aí é isso. E isso de viver para você e não para os outros, é para isso que eu estou aqui gravando esse podcast com a Vi e todos os outros que eu já gravei, para deixar para você que está nos ouvindo esse recado, viva para você e não para o outro. Uma coisa, Vi, que você falou aí, é muito de dentro para fora. Uhum. Mas quando se trata de autoestima, a gente vira um pouquinho esse jogo, também é de fora para dentro. Quando você começou, passar um batom, usar um brinco, você não começou a gostar mais do que você via no espelho? Sim. E aí,
É o fora pra dentro Sim. que acontece também, né? É verdade, você tem razão. Houve uma transformação aí, né? Eu comecei a gostar, foi o que você acabou de falar. Eu comecei a gostar de me ver, né? Eu falei, não, olha, realmente, eu ainda tô aqui, né? Existe vida e ver essa transformação. É legal que você acabou de me lembrar uma coisa. Meu marido, quando ele me conheceu, né? Ele falou assim, o que mais me chamou a atenção foi que eu via você mesmo nessa condição, mas você tinha a sua casa, não dependia da sua mãe, né? E era totalmente independente. E ele viu que eu nunca me vitimizei. E antes de mim, ele já teve outras 2 mulheres que andava, não fazia 1/3 das coisas que eu faço e não cuidava dele. E aí ele me ajudou muito também nisso, porque ele falava que é muito mais do que uma condição física. Mas o que chamou a atenção dele era como eu encarava, né, a minha realidade. Eu falei, eu não posso mais mudar o que aconteceu, mas eu posso mudar daqui pra frente, né? E nada é limitação. Você é prova disso. É verdade. É verdade. E uma coisa que você falou antes da gravação que eu achei muito interessante, eu gostaria que você falasse aqui, para deixar registrado para as pessoas ouvirem mesmo. A história que você falou, eu não sou de porcelana. Ah! É porque assim, ó, é muito curioso essa parte, porque assim, as pessoas acham que assim, eu tô há 11 anos, né, na cadeira, só que as pessoas acham que a gente é de porcelana e que você não pode fazer pergunta e que você não pode fazer falar de qualquer assunto, determinado assunto, ou sexo, por exemplo, não pode. Elas acham isso. Então, hoje em dia eu dirijo, né? De vez é muito raro eu pegar o Uber. Só que quando eu pego é muito engraçado porque as pessoas eu já fico até esperando as perguntas que elas vão me fazer. E o cuidado que elas têm para perguntar, eu falo, gente, aqui é uma pessoa, não é só a cadeira, sabe? É Sim. uma pessoa. A minha luta é essa, para que as pessoas é o que você fala, que você prega muito, normalizar o normal. E é essa a minha luta também, porque para as pessoas que me veem é novidade, só que para mim não é mais. Sim. Eu tô 11 anos na cadeira. E aí eu tô 11 anos repetindo a mesma coisa e respondendo as mesmas perguntas. Teve um fato muito curioso, porque, por exemplo, quando eu fiquei grávida, uma amiga nossa falou assim, mas como? Aí eu, como? Como que uma pessoa fica grávida? Eu olhei assim, eu falei, mas como? Aí meu marido até brincou, não, Vi, ela quer saber qual foi a posição. Eu falei, gente, como que, né, um casal faz um filho? Como todo mundo, normal, né? Só que aí é essa mentalidade, eles acham que a gente não faz sexo, que a gente não transa, que a gente não faz isso, que não faz aquilo, e que você é de porcelana, que você, se você fizer... Não é a pergunta, é como você pergunta, sabe? Não é Sim. a pergunta, é como você pergunta. Por exemplo, já aconteceu de eu estar no ônibus, né? Bem no início do acidente, e vi uma pessoa que nunca me viu na vida, não tem intimidade, e começar a perguntar coisas assim, mas você pode ter filho, você pode isso e aquilo. Eu olhei assim, na hora eu respeitei, porque ela era uma senhora de idade. Porque existe informação, só que as pessoas não vão muito atrás disso. E hoje em dia, né? Se você buscar, você tem informação pra caramba, principalmente com a internet, né? Sim. Que é possível 1 milhão de coisas você fazer, de você ter filho, de você dirigir, de fazer várias coisas. Mas as pessoas, elas acham... E aí eu costumo brincar muito com isso, porque é bom que quebra também um pouco o gelo. Sabe, assim, as pessoas acham que a gente vai quebrar, e não é assim. Não é porcelana. Não é porcelana, né? Vi, se toda essa história da sua vida... E mais o que você vai viver ainda fosse um livro, qual seria o título? Caramba, eu acho que... Eu já pensei muito sobre isso. Eu penso até em escrever um livro, mas eu acho que não... Eu acho que o título seria... Não sei da... Eu fico em dúvida, hein? Porque eu já pensei num livro chamado Limonada, porque de fato eu fiz uma limonada com a minha vida. Ou assim, uma frase que é minha, que eu falo que nada pode parar os seus sonhos. Porque não é isso aqui que me define, né? Não é a cadeira, né, que me define. Então eu acho que é bem por aí, sabe? Assim, eu sou muito sonhadora, nossa, o meu é mundo fantástico de viver, sabe? Assim, minha cabeça. Porque eu acredito muito, porque os sonhos é o combustível da nossa vida. Se você não tá ali sonhando, você não tá vivendo, né? Então, assim, eu mesmo com as minhas limitações, eu vejo tanta coisa, eu vejo as pessoas com tudo, mas elas não fazem nada. E sabe? estão sobrevivendo ao invés de viver. Exatamente, estão sobrevivendo ao invés de viver. Então eu fico olhando e falo, nossa, a pessoa, ela
é feliz e não sabe. Não que eu não seja, eu sou muito feliz. Inclusive, eu queria até pontuar isso aqui, eu sou muito mais feliz hoje do que quando eu andava. É muito louco isso. Por quê? Quando eu andava, eu tinha uma visão de felicidade, assim, momentânea, passageira. Porque eu também era muito jovem, então o que eu achava? A felicidade é momentos aqui, tô com os meus amigos, tô na balada e tudo, só que era uma felicidade passageira, não é aquela felicidade que te preenche. Hoje em dia, eu tenho felicidade, eu sou feliz porque eu sou preenchida, porque eu realizei o sonho de ser mãe, que era o meu sonho, sabe, assim, depois que eu descobri, quando eu fiquei na cadeira, que eu podia ser mãe ainda, eu falei, meu Deus do céu, sabe? Eu falei, nem tudo tá perdido, que era um dos meus sonhos. Eu falei, eu vou realizar. E o Miguel foi totalmente planejado, né? Então, assim, eu via que... Eu falei, não, é muito mais a questão, né, de novo, da cabeça, né, do que uma condição física. Porque eu andava e eu não era feliz o tanto que eu sou hoje. Quando eu olho pro meu marido e pro meu filho, eu falo, nossa... foi as melhores coisas que eu fiz, assim, na minha vida. A decisão de me casar com ele e a decisão de ter o meu filho, porque foi uma decisão, né? Então, eu olho assim, eu sinto muito orgulho da família que eu construí, porque é muito mais você ser do que você ter, sabe? Sim. O ter é consequência. Eu sei que ele vai vir porque eu tô buscando. O ter que eu falo é o material, sabe? Agora, o ser não, o ser eu não preciso, porque eu já sou feliz com ele, sabe? E até me emocionei agora, porque eles são o meu maior tesouro. Fala um pouquinho do seu trabalho. Então, o meu trabalho agora, eu venho me desenvolvendo, né, e buscando aprender muito com a internet. Então, o que eu busco, né, baseado na minha história, né, que eu sou tão grata a essa pessoa que me ajudou e a capacidade que eu tive de ter essa resiliência, né, porque de fato foi uma resiliência, ressignificar todo o meu acidente, né? Porque eu queria até abrir um parênteses aqui. É muito mais difícil você andar e sofrer um acidente do que você já nascer assim. Porque quando você nasce assim, você não sente falta do que você não teve, né? Agora, você andar, ter a sua vida e de repente parar, porque até você reaprender, porque de fato você reaprende a fazer tudo. Para você varrer uma casa é diferente, para você lavar uma louça é diferente, tudo. Então, assim, é muito mais difícil o processo de aceitação, né? Quem nasce assim não sofre também, só que não sente falta. A adaptabilidade é mais rápida, sabe? Assim não, é mais difícil você andar e passar por isso. É bem mais fácil aprender algo novo do que desaprender algo que já sabia fazer, isso, né? Exatamente isso. Então, baseada nisso tudo, o que eu venho fazendo? Me desenvolvendo mais na internet para poder ajudar as pessoas a enfrentar as vulnerabilidades delas e a superarem desafios, porque se eu superei, qualquer pessoa também pode superar, né? Essa frase que você já falou antes e agora você repetiu, eu acho incrível. Se ela pode, eu também posso. É verdade. Foi aí que eu tive foi a grande virada, assim, de chave, sabe? Assim, eu olhei, eu vi vida nela. Foi o dia, de fato, uma vez eu fiz uma live sobre isso, porque foi o dia que eu descobri que existia vida na cadeira de rodas. Porque, como eu falei, o apoio da minha família foi essencial. Mas eu ver aquela cena, ela na casa dela, com o filho dela, e ela cuidando das coisas dela, sem ela depender de ninguém, porque era o que eu buscava, a minha independência. Eu buscava a minha felicidade também. Mas estar feliz comigo primeiro, sabe? Antes que eu tivesse com o outro. O meu marido, quando apareceu, já estava 4 anos na cadeira. Foi um complemento, né? Foi uma bênção, um presente na minha vida. Mas eu já tinha passado por esse processo, né? De me aceitar. Aí eu venho, como que foi mesmo que você perguntou? Do trabalho, né? Da internet. Então, eu quero, sabe assim, poder ajudar e inspirar muitas pessoas. E aí, de fato, mesmo provocar. Provocar, assim, no sentido de que elas são capazes de superar os desafios dela. Porque se eu superei, elas também podem. Eu tenho uma amiga que ela não tem coragem, ela não tinha, aliás, né? Porque ela já mudou, graças a Deus. Ela não tinha muita coragem de dirigir. Quando ela soube que eu tirei minha carta, ela falou, Vi, você é um tapa na minha cara. Eu, como assim, Vanessa? Ela, porque eu não tenho, eu já fui fazer o exame tantas vezes e eu não tenho coragem, eu tenho medo. Eu falei, você não tinha, agora você vai ter, porque se eu conseguir, você também consegue. Eu falei, o que te impede? Que não sei o que. Eu falei, não, tá aqui, ó. E você precisa decidir, a partir do momento que você decidir que você é capaz, você vai colocar a ação necessária para você fazer, e você vai fazer.
Tudo é questão de decisão. De decisão, exatamente, sabe? Assim, então, a minha busca é essa, de ajudar pessoas a se desenvolverem, mas buscar a transformação que ela precisa, com a sua essência também, sabe? E fazer elas enxergarem que elas são capazes de tudo. A partir do momento que é o que você acabou de falar, de decisão, elas podem conquistar o impossível, porque, né, todo mundo tem capacidade. Basta a gente decidir, né? E onde as pessoas te encontram na rede social? O meu Instagram é vivianevieira.real. E aí eu tenho no YouTube, tá? Viviane Vieira, tem um canal no YouTube que tem vídeos também. Eu comecei há pouco tempo, ainda não tem muito vídeos, mas vai logo mais, sairão mais, se Deus quiser. E aí tem esse canal que eu falo sobre a aceitação também, que eu tive o processo de aceitação, que eu quero contribuir para a vida das pessoas, para quem está começando também, iniciando o processo de aceitação, que é um ponto de partida, sabe? Assim, que é depois que você passa essa fase, as coisas começam a ficar mais leve, né, para quem passa por isso, né? E para que elas possam ver da mesma maneira que eu vi que a minha amiga também podia, elas também podem, e que a vida continue. Então, é muito esse sentido que eu quero, sabe? Quando as pessoas acessem os meus conteúdos e o meu canal, que elas vejam, nossa, se ela conseguiu, eu também posso. Porque na minha época, não tinha. Eu fui procurar na internet, não tinha muita coisa que pudesse me ajudar e me dar suporte, sabe? Não tinha. Mas muito mais também porque as pessoas não faziam. Hoje em dia tem até mais. Mas antigamente não tinha. Então, quanto mais a gente fizer e divulgar informações, mais a gente vai estar ajudando o outro, né? Porque se uma pessoa que está começando a se aceitar, ela clica lá e vê um vídeo, ela vai falar, nossa, é um espelho, né? Ela vai falar, não, se a pessoa pode, eu também posso. Vi, e se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres, todas, do mundo todo, e essa mensagem seria transmitida em todas as línguas, então todas as mulheres do mundo iriam ouvir. Que mensagem você deixaria? Uau, que mensagem. Eu acho que a que mais faz sentido, assim, no momento que eu tô vivendo agora, sabe? De toda a minha trajetória, da minha vivência, não só da parte de estar na cadeira de rodas, eu acho que é você ter a liberdade de ser quem você é, sabe? Assim, e parar com aquela preocupação do que os outros vão achar. Viver de si e não para o outro, sabe assim? Eu acho que é muito mais isso. Você ter a liberdade de ser quem você é. E você ter a coragem de ser imperfeito, porque ninguém é perfeito. Cada um tem a sua essência. A gente é bonito nas nossas imperfeições. Não existe ninguém bonito. Desculpe, não existe ninguém perfeito. Né? Não existe. Então, para que buscar a perfeição se ela não existe e nós somos lindos na nossa imperfeição? Porque foi assim que Deus fez a gente. Nós somos lindos do nosso jeito e na nossa imperfeição e sendo nós mesmos. A mensagem da Vi só confirma o que eu venho falando há tempos. Viver sua própria verdade, viver por você mesmo, ser você. Vi, muito obrigada, gratidão por aceitar esse convite e por compartilhar toda essa história que é de muita superação. Eu sei que você falou, por que eu? Por que eu fui convidada? Porque sua história de superação e ela precisa ser compartilhada com muitas pessoas e eu tenho certeza que essa história ajuda muitas outras pessoas a ressignificarem a própria história. Então, muito obrigada mesmo. Tenha certeza que você é muita, muita contribuição. Ai, obrigada. Gratidão do fundo do meu coração. Posso só falar mais uma coisinha? Claro que sim. Uma percepção que eu tive, várias, da cadeira, é que assim, ela ensina muito. Ela me ensinou muito. Hoje em dia, eu sou outra pessoa. Eu tive que... Uma das mensagens também que eu quero passar pra galera é: não esperem algo acontecer para você dar o real sentido e valor, sabe? Valor que eu falo no sentido... Uma das coisas que eu amava era dançar. Eu amava dançar e sentir o pé na areia, ir no mar, sabe? É uma coisa tão simples, a gente não dá valor, sabe? Então, assim, não esperem algo acontecer para dar o real valor, sabe? Abrace a sua mãe hoje, o seu pai hoje, os seus irmãos hoje. Diga eu te amo hoje. Viver o hoje, o aqui e o agora.
Não esperar algo acontecer, porque ela me ensinou muito. Eu era uma pessoa que eu não fazia mal para os outros, foi como eu comecei a história. Mas eu fazia mal para mim porque eu não dava o real valor. Então muitas coisas me fez sentido, mudou a minha visão depois que eu fiquei na cadeira. Porque eu vi o que realmente importa, né? Que é a gente dar valor para as coisas simples. Os simples atos de você colocar o pé na areia e você sentir, sabe? Você sentir a areia no seu pé, você fala, nossa, que delícia, sabe? Você ir lá no mar e dar um mergulho e voltar. A gente não dá valor para isso. Hoje em dia eu dou muito mais porque eu não posso. Claro, posso entrar no mar, mas é uma maneira diferente, né? É mais trabalhoso, mas eu não posso ter aquela liberdade de ir lá e voltar, sabe? Assim. Então a gente só dá valor quando algo acontece. Então, acho que o real significado da vida é amor e gratidão. É amor e gratidão sempre, 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 sempre. Não esperar nada acontecer para dar o real valor, sabe? E dar esse valor agora. Que é o único tempo que a gente existe. Exatamente. Gratidão. Obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você. Obrigada. Espero ter contribuído aí. Contribuiu e muito. Obrigada, de coração, viu?